Olá, eu sou Reinaldo Fracino, administrador de empresas e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos, dentro da área do direito, falar de coisas muito importantes que estão no dia a dia de toda a população. Então, a nossa convidada, doutora fantástica, Bruna Nascimento. Gratidão. Muito obrigado, tá? Gratidão aí pelo seu tempo, né? É um privilégio que você esteja aqui, tá? Eu que agradeço o convite. Bruna, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. A grande dúvida dos internautas, principalmente aqueles que ainda estão no ensino médio, assim, como tomar a decisão certa. Hoje a gente fala que, pela longevidade, nós podemos estudar tudo o que a gente quiser. Só que normalmente as pessoas querem pegar aquele vigor dos 18 anos, a gente terminar a faculdade até os 24 anos, assim, já começar a ganhar dinheiro. Né? E nem sempre isso acontece. Tá? Aí ele pode fazer outras, né? Mas assim, surge aquela dúvida cruel. Eu vou para humanas, vou para essa área, vou para biológico, vou para tecnologia. E principalmente chega um momento normal, estou dentro da área de humanas. Mas qual a profissão dentro da área de humanas e o que consiste? Como que foi para você a escolha da carreira? Então, para mim, eu já terminei o ensino médio, já entrei na faculdade, tanto que eu me formei com 22 anos. Mas você tinha certeza que era? Tinha pais, tios, assim, advogados? Não, então, eu não tenho ninguém na minha família que é advogado. Né? Minha irmã estudava direito na época e foi o que criou minha aproximação e afeição com essa área. Então, ela tinha muita correria do dia a dia, então eu sempre ajudava ela no trabalho. Então, inicialmente foi por conta dela que eu quis iniciar a faculdade de Direito. E eu fiz alguns tics, né, um checklist, digamos assim. Eu fui, verifiquei que exatas era uma área que comigo, matemática, engenharia, nem passou pela minha cabeça. Nem ser médica? Não, nem ser médica. Então, eu estava entre jornalismo e direito, que eram duas áreas que eu gosto muito de escrever, gosto muito de me comunicar. Então, foi as duas áreas que eu sempre tive um pezinho, né? Então, fiz o checklist do que era possível, do que eu achava que seria bom para mim. E aí eu acabei optando pelo direito por ter essa proximidade com o direito por conta da minha irmã. Mas para quem escolhe, né, a faculdade de direito, tem que ter muita ciência que, mesmo fazendo a faculdade, logo depois tem a OAB. Então você precisa ter ciência que não vai ser só o desafio dos 5 anos. Você vai ter o desafio de passar na OAB e aí sim você se torna advogado. Porque hoje em dia, se você faz só a faculdade de direito, você é só bacharel. Exato. E aí depois você tem que fazer a OAB, né, passar na OAB, pegar a carteira e começar a executar os seus serviços como advogado. Porque, e outra, não para aí, né? Não. As leis mudam todo dia, então É. tem que ter essa vontade de atualização constante. Estudar, exatamente. Eu mesma, quando saí da faculdade, fiz a minha especialização em Direito de Família e Sucessões, fiquei 1 ano, né, fazendo a minha pós. Hoje faço uma pós-graduação em processo civil, né? Então você é um eterno estudante, não adianta. Fora que você precisa se aperfeiçoar em outras coisas, prospecção de cliente, você precisa entender o seu cliente, precisa saber onde está o seu cliente, porque a faculdade não te ensina, a faculdade ela te ensina a teoria. Então quando você sai da faculdade, você precisa a trabalhar na prática, né? Então, a faculdade ela só te ensina o beabá. Depois, para você se tornar um profissional mesmo da área do direito, um advogado, exercer, você precisa ir atrás de pós-graduação, cursos de vendas, de consultorias. Então, para você se tornar um profissional completo, você precisa estar se atualizando. Trabalhar a área comercial e tudo mais, né? Tudo isso. Ô, Bruna, e teu irmão enveredou qual área do direito? Então, minha irmã ela parou no bacharel. Ah, tá, entendi. Ela não seguiu com a prova da OAB. E muitas, assim, colegas de classe, cada um pegou, uma turma pega penal, outra pega tributário e tudo mais, né?
no segundo, terceiro ano que você optou por fazer essa parte de sucessão, ou desde o primeiro você já mais ou menos achava? Então, quando eu comecei a faculdade, eu acho que todo mundo, quando está na faculdade, depois de um tempo, parece que tem alguma coisa que é um divisor de águas na sua carreira. Para mim, foi um estágio que eu fiz na Defensoria Pública. Eu comecei como estagiária criminal e eu não me adaptei com um tipo de cliente. Então eu pedi para eles me alterarem e aí eu consegui uma oportunidade no direito de família. E eu percebi que o meu perfil se adequava mais com o cliente de família. Porque eu sou uma pessoa um pouco mais calma, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver as coisas sem briga, então... Mais humanizada. Mais humanizada, e eu gosto de solucionar um conflito na base da conversa, porque eu acho que é muito mais fácil para nós, principalmente quando envolve família, eu acalmar e resolver com você o que eu tenho que resolver, do que colocar um terceiro, que seria um juiz, para resolver um conflito familiar nosso. Então, o meu perfil foi mais de família. Então, eu me identifiquei na defensoria, principalmente com a questão da humanização, que o cliente de família ele vem com muitas feridas, então você precisa ter uma conexão, uma aproximação. Então, para mim, o divisor de águas foi essa experiência que eu tive na defensoria, que foi ali que eu vi que era o que eu queria, que era o que batia com a minha vida pessoal. Então, não tem sentido eu ser uma pessoa profissional e uma pessoa pessoal. É verdade. Então, foi o que eu escolhi mesmo, foi isso para mim, minha experiência na defensoria. Ô Bruna, mas você sabia que ia ter momentos de ânimos exaltados, né? Então, que aquilo é puramente emocional e você tinha que ter uma racionalidade, né? E uma flexibilidade para falar que na hora do conflito a gente acaba tomando decisões erradas. Né? Então, quanto mais próximo do real, fazer as pessoas entenderem, porque vai ter que ser um meio ganha-ganha. Né? Se um ganhar mais que o outro, começa a ter problema. Né? Sim. Hoje, por exemplo, né, o meu escritório hoje trabalha com muitas demandas voltadas a divórcio. Né? Então, eu já criei uma regra de mínimo de 3 meses para a gente entrar no pedido de divórcio. Porque às vezes as pessoas confundem um abrigo de relacionamento com um pedido de divórcio, que é uma decisão que é definitiva, né? Porque se você se divorciou, você tem que casar de novo. Então já coloco no mínimo para nenhum cliente tomar uma postura, né, que seja porque está com os nervos à flor da pele, um momento de exaltação, porque todo mundo tem, né? Então, você procura reconciliação, isso, né? Assim, não procura reconciliação. Certo. Né? Porque às vezes não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo. Mas eu sempre falo com o cliente se é uma decisão definitiva, se ele tem certeza, se é esse momento que ele quer, porque às vezes a pessoa tem essa decisão definitiva, mas não está bem psicologicamente para iniciar. Então eu acho que o atendimento humanizado, principalmente de um advogado de família, é você saber um momento de você lidar com aquele problema familiar. Porque, por exemplo, né, às vezes a pessoa tem essa decisão tomada, eu tenho 100% de certeza que é isso que eu quero. Só que eu não estou bem psicologicamente para iniciar isso. Então tá tudo bem, eu vou te instruir da melhor forma que você deve seguir. E aí quando você estiver bem, você retorna e a gente dá continuidade. Porque quando envolve família, guarda de criança, pensão alimentícia, ou até um inventário de sucessões, que alguém faleceu, você precisa ser uma pessoa bem humana, e você criar uma conexão, principalmente que hoje o meu escritório é muito online, né? Eu tenho bastante cliente que vem online, eu tenho visto, mas hoje a maioria é online, os clientes que vêm. Eu preciso passar essa conexão e aproximação de uma forma digital. Então a forma que eu encontrei foi essa. Tem muitos clientes que assim, o brasileiro ele tem essa mania de resolver depois, né? Tem muitos clientes que estão há 10 anos separados. E vai só regularizar, já vai até casar de novo. Essa é a realidade. É uma pessoa que já decidiu, já está 10 anos separado. Então não tem tanto esse problema. Então é mais uma regularização mesmo, é mais uma burocracia. Mas tem muitos que talvez está confundindo. Tantas ações que eu já entrei e aí desistiu, aí voltou agora. Tanta gente que já divorciou, casou e se divorciou de novo comigo. Então é mais ou menos isso. Eu acho que a estruturação de um advogado de família para quem tem interesse em seguir seria essa. Você ser uma pessoa humanizada, ser uma pessoa que não preciso fechar esse cliente porque eu preciso de dinheiro. Não, você precisa ter essa compreensão, essa humanização, essa conexão e respeitar o tempo do cliente, porque é algo que
é familiar, tudo que mexe com a família mexe com o sentimento, né? Então é um pouco mais complicado do que o advogado criminalista. Verdade. Bruno, eu lembro que antigamente existia só o desquite, né? O divórcio parece que chegou nos anos 80 aqui no Brasil. Isso. A gente, eu me recordo de um casal de atores muito famoso no Brasil, que é a Elizabeth Taylor e Richard Burton. E eles chegaram a se divorciar 12 vezes. Mas a gente naquela época não sabia nem o que era divórcio. Só que naquela época não tinha esse negócio de empoderamento da mulher, a sociedade era muito machista. Então, por exemplo, uma mulher desquitada, separada, era olhada de uma forma assim, sabe, fora das regras da igreja, fora das regras da sociedade e tal. Com o divórcio, o que mudou? Então, antigamente, como funcionava, né? Pelo menos aqui no Brasil, você tinha que se separar 2 anos. Eu acho até que era bem racional isso, porque antes você entrava com uma separação judicial, você ficava 2 anos separado, e depois desses 2 anos, eu acho que era um teste, vamos supor, esses 2 anos vocês não tiveram recaídas, vocês decidiram, aí sim você entrava com um pedido de divórcio. Hoje, por exemplo... Tinha gente que voltava atrás? Tinha gente que voltava atrás. Então, por isso que você tinha que separar primeiro, depois de 2 anos, comprovado esses 2 anos, que você entrava com um divórcio. Hoje continua assim? Hoje não. Hoje você casa, depois, no dia seguinte, você só pode divorciar. E hoje, né? Você gastou muito para pouco, né? Então, mas, por exemplo, para os clientes que, vamos supor, né? É uma pessoa que se divorcia e aí amanhã já quer casar de novo, vamos supor. Então acaba que foi uma flexibilização. E a lei pode, né? A lei deixa, né? A lei pode, só tem que seguir alguns Tem parâmetros. uma quantidade de... Pode casar 10 vezes? Pode. Pode Tem que ter casar. coragem, né? Tá bom. Tem que ter coragem, mas pode, né? Porque muitas pessoas às vezes ficam traumatizadas. Mas hoje você pode se divorciar num dia, tanto que hoje, né, a partir de 2022, foi considerado o divórcio como um direito potestativo, que é aquele direito que independe da anuência da outra parte. Tanto que tem gente que fala, né, eu conheço pessoas que demoraram 4, 5 anos para se divorciar. Hoje não. Se eu entro com um pedido de divórcio hoje, eu solicito uma liminar, né, que é um procedimento processual, e o juiz definindo essa liminar você já consegue. A outra parte nem sabe para divorciar. Então hoje é um direito tão único, tão pessoal, que você nem precisa da assinatura da outra parte. E antigamente você precisava se separar, comprovar que a separação judicial durante 2 anos para você converter essa separação em divórcio. Então hoje a lei ela flexibilizou bastante. É claro que hoje tem muitas, pelo menos a visão que eu tenho como profissional, que tem muitas situações e muitas atuações de algumas pessoas que é por impulso. Porque a lei flexibilizou muito. Porque, igual eu te falo, tem um cliente que divorciou, casou, se divorciou de novo, e tem cliente que se divorciou e namora hoje. Ok. Então, flexibilizou bastante a lei, mas ao mesmo tempo se tornou, talvez, algumas atitudes por impulso. Eu me recordo aí que aquele jogador Ronaldo Fenômeno, que casou com a Sacarelli, eles fizeram uma festa lá e tal e voltaram separados. Aquilo chocou um pouquinho, porque não é um pouquinho fora do padrão. A outra especialidade sua, que é de sucessão, né? Então, isso é meio... Normalmente, assim, você procura deixar a riqueza dentro da família e tudo mais. Mas quando se percebe que o herdeiro não está preparado e pode, sei lá, deixar tudo a perder, ou por não ter habilidades e competências para isso e tal, quem é que decide, por exemplo, se é para colocar um profissional para tocar aquela empresa do lugar? Então, na realidade... Familiar, tá? Tá. Como que funciona, né? Vamos supor que você tem 3 filhos. A gente chama que são herdeiros necessários, né? Descendente, ascendente, são herdeiros necessários. Então, se você falece, você só é obrigado a deixar 50% do montante mor, né? A gente fala que é todo do seu patrimônio para os herdeiros necessários. Você não é obrigado a deixar os 100%. Você pode deixar em testamento os outros 50%. Automaticamente, você não é obrigado, só porque você faleceu, a deixar, né, os seus herdeiros como os responsáveis da sua empresa. É
claro que você tem que colocar em testamento isso, porque é uma coisa natural, né? Você falece, você deixou seus herdeiros, então quem que vai ficar responsável pela empresa? Os seus herdeiros necessários. Mas hoje você colocando em testamento, você pode deixar, além, né, de colocar 50% do seu patrimônio para quem você quiser, que você pode distribuir da forma que você quiser, você pode deixar outros pontos. Eu entendo que o herdeiro Douglas não tem capacidade, mesmo sendo vice-presidente da empresa, então deixo tal pessoa como administradora. Perfeito. Então você pode deixar em testamento todos os pontos e também pode colocar 50% do seu patrimônio de forma livre, porque só porque você tem filhos, hoje bastante gente tem dúvida, você não é obrigado a deixar tudo para eles. É 50% que a lei fala, os outros 50% você pode deixar para alguém que você gosta e não tem parentesco, para alguém que você quer ajudar e você não tem nenhum vínculo. Então hoje você tem essa disposição. Legal. Eu pude estudar um pouquinho isso daí, que uma vez uma faculdade de tecnologia me pediu se eu podia dar uma posse em prática e efetividade de gestão de conflitos. Legal. Então eu peguei uma turma lá que eram descendentes de donos de usinas de cana, né? Eles lá ministrei as aulas e aí acabei publicando um livro com esse título também, né? Então, mas é gostoso a gente ter essa organização, né? Nós temos os tradicionais, que você falou muitas vezes. Você pode, por gentileza, deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. Claro, os meus contatos, o meu Instagram é @bruno_nascimento. Hoje eu tenho o meu site também, que é brunanascimento.adv.com.br. Eu sempre posto artigos toda semana, referente a alguns casos da minha área, né? Algumas informações. E no momento é só isso. Tá bom, volte outras vezes. Tá ótimo, obrigada, hein? Internautas, os agradecimentos então a essa fabulosa advogada, né, que veio nos trazer informações valiosíssimas sobre divórcio, sobre sucessão. Bruna Nascimento, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.